Salve, salve, Sacada Cultural, mais um programa. E eu hoje aqui com um convidado muito especial, que a gente demorou muito tempo pra conseguir trazer esse cara aqui. Um cara mega famoso, todos vocês vão conhecer, é ele, Digo Marassaldi. Muita Seja fama, bem-vindo, né? meu irmão. Muita fama. Boa tarde, meus queridos. Demorei, mas cheguei. Na verdade, assim, a fama era tanta por causa dos horários que eu não conseguia chegar. Hoje eu tô aqui. Mó prazer, hein? Mó prazer. Juliana Bordalo, minha querida irmã, parceira aqui de Sacada Cultural, nossa apresentadora maravilhosa. Ô, Ju, o voo atrasava toda hora, aí não chegava. Tu vê só? Fui lá e peguei pelo braço, gente. Eu falei, e aí? Vamos. Tava quase igual o Tim Maia, né? Eu vou, hein? Calma que eu vou. Uma hora eu chego. E não chegava. Tu disse que o Tim Maia tinha medo de altura, né? Que ele tinha um show no Morro da Urca, aí ele faltou no show. Ninguém, cadê o Tim Maia? Não veio, não sei o que. Ligar, ele tava em casa. Eu não vou subir aí, não. O Digo tava com esse problema de subir, né? É elevador. O problema do Digo foi elevador, né? Assim, elevador e horário na manhã, né? Horário de manhã. Daí eu falei, vai ser à tarde? Ah, agora eu consigo. Cheguei, tô aqui. Digo, então assim, sem mais delongas, a gente costuma falar assim, a gente tem um programa Sacada Cultural, cultura, arte, música. Vamos fazer um som? Vamos, vou fazer logo a... Já chega chegando. Vou fazer a música mais antiga minha, você já ouviu, óbvio que sim. Do primeiro disco, lá em 2010, mas esse som eu faço até hoje, ainda bem. Samba de Primeira, que é assim, eu ó. tenho esse disco, viu? Tu tem, né? Autografado. Na época onde se ouvia CDs, daqui a pouco as vezes não quer ouvir mais nada, né? Mas pois é. Simbora assim, ó. Tumbaru pac tica pumba parará. Tumbaru pac tica pumba parará. Tumbaru pac tica pumba parará. Tumbiru pac tica pumba parará. Um samba de primeiro eu guardo na geladeira que é pra conservar. Mas não importa se ele vem da China ou se vem da esquina pra contagiar. Samba de primeira eu guardo na geladeira que é pra conservar. Mas não importa se ele vem da China ou se vem da esquina pra contagiar. Dorum nom nom. O CD, meu bem, eu quero ver se realmente você samba pra valer. Do preto ao branco, verde, o amarelo. Se tirar sua sandália e for sambar, quero que sinta o meu balanço e dance até cansar. Só não se canse, por favor, do que eu tenho pra lhe dar. Quero que sinta o meu balanço e dance até cansar. Só não se canse, por favor, do que eu tenho pra lhe dar. Oh, um samba de primeira eu guardo na geladeira que é pra conservar. Mas não importa se ele vem da China ou se vem da esquina pra contagiar. Samba de primeira eu guardo na geladeira que é pra conservar. Mas não importa se ele vem da China ou se vem da esquina pra contagiar. Pois malandro que é esperto se dá bem. Com samba de primeira vem que tem, meu bem. Já dizia meu grande mestre Jorge Ben. Que beleza, eu tenho um fusca e um violão, mas sou alguém. Quero que sinta o meu balanço e dance até cansar. Só não se canse, por favor, do que eu tenho pra lhe dar. Quero que sinta o meu balanço e dance até cansar. Só não se canse, por favor, do que eu tenho pra lhe dar. Oh, um samba de primeira eu guardo na geladeira que é pra conservar.
Mas não importa se ele vem da China ou se vem da esquina pra contagiar. Samba de primeira eu guardo na geladeira que é pra conservar. Mas não importa se ele vem da China ou se vem da esquina. Um samba de primeira. Um samba de primeira. Um samba de primeira. Um samba de primeira. Diga um pacatica tum ba, paparapapá. Diga um pacatica tum pa, tacutucutu paronda, laia, laia. Samba de primeira, maravilha, maravilha. Diego Maransaldi, deixa eu te falar uma pergunta, Diego. Samba rock, samba lanço, swing, uma influência muito forte pra você. Na verdade é a black music, né? Então vem antes, vem o blues, antes vem o jazz, aí vem a soul music. Aí é óbvio, o samba rock e o samba lança, ele é uma variação nossa do samba, onde a gente botou aquela influência do jazz, do blues mesmo, né? O samba rock, na verdade, a batida dele até é um nome até da dança, né? Porque você dança samba rock. Então isso aqui, ó... Isso aqui é rock. Só que vocês você dança samba rock. Então, na verdade, veio do rock, de você dançar rock, né? O rock negro, né? Sim. Essa levada. E aí a galera... Jorge Benjori foi, né? Maravilhoso no início, ele, mas veio Orlandivo, veio uma galera antes do samba rock, né? Lincoln. Inclusive, eu tava até, há pouco tempo atrás, a gente tive uma conversa com um músico lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eu tava falando da pandemia mesmo, eu falei assim, pô, tô com vontade de fazer uma homenagem do Sacada Cultural, até cheguei a comentar com o Diego, pro Luiz Wagner, sim, e eu não sabia que ele tinha falecido, aí ele guitarreiro, falou, mas né? o Luiz Wagner faleceu, eu falei, não acredito. Mas foi bem, eu acho que foi... Foi no começo da pandemia. Foi, porque eu lembro de eu ter feito eu fiz um show onde eu fiz algumas dele. Sim. Né? Porque ele fez várias, mas ninguém sabe. Porque ele... muita gente gravou, né? Nosso Clube do Balanço, do Matolic também. Quanta gente indo embora, né? Assim, uma galera foi embora. E tem várias, Figura Negra, né? Junto com o Luiz Wagner. Até ele fez um som em homenagem ao Luiz Wagner, que é guitarreiro. Sim. Né? Então, de onde vem o termo da levada do samba lanço, né? A gente não toca violão. Jorge Ben mesmo é um. Essa coisa de... A gente olha e fala assim, pô, mas o cara não é que bate de qualquer jeito, é que a gente tá fazendo um ritmo que é mais em cima da percussão. Sim. Né? E o Luiz Wagner veio essa coisa do... Coisa que é maravilhoso. E ele que veio... E o Jorge Ben com aquele samba esquema novo, né? Cara, aquele que foi só violão nylon. Então eu gosto mais dessa época dele, tanto que eu faço esses sons mais dele, né? Porque a mais galera nylon. costuma tocar em aço, né? Muitas vezes. Muita galera... Por exemplo, a guitarra, ela né? E ele mesmo largou o violão nylon, né? Ele mesmo ficou de saco cheio naquela década... Final da década de 70. E ele daquele jeito... Tudo dele, né? E falava, pô, cara, eu não quero mais violão, não sei o que, ele quer guitarra. E o show dele hoje não tem nada de samba lanço, né? Nada, mas nada mesmo. É uma coisa mais... É mais rock até. Ele gosta daquela coisa mais de... mais dançante. Eu acho muito legal. Mas eu prefiro essa... Nossa, essa swingueira pra caramba, né? A Juliana, inclusive, ela é especialista nisso, porque onde tem essa parada, tem a Juliana dançando. Ai, que bom que é no samba, né? Fiquei preocupada quando fosse swing. Ai, o que vem? Assim, né? Onde tem swing, eu vejo lá e falei, peraí, também não é assim. Vamos falar do samba, né? Do Vamos swing, ver não. o que ele vai contar. Mas tu quer saber? Eu tava onde que eu tava? Isso nossa, uma coisa muito engraçada. Eu não sei se era um show na Vila Madalena, em São Paulo, na época da Nil Gafieira. A gente era mais samba rock. Hoje eu faço mais swing até, né? Intimamente swing, depois a gente, né? Caramba! E eu lembro que
Ô, Bia, olha o que esse cara tá falando aqui, Bia. Tá gravado, Tá Bia, gravado, hein? Bia. Ela vai falar assim, então me chama, pô, bora ver. E aí eu lembro que eu fiz uma hora de samba rock, e eu sempre faço, agora mais ainda, eu sempre faço um Tim Maia, faço o Hildon, faço o Cassiano, faço o Soul Music brasileira e faço o Stevie Wonder, faço o Ray Charles. Aí eu falei, gente, agora é do swing. E tinha uma galera numa mesa aqui que eu acho que não sabia onde é que tava na Vila Madalena, acho que tava... Eles olham assim, ó. E a banda na época, pô, a gente é mais menino, né? Era um monte de maluco tocando. 5 caras, né? Os 5 olham pro outro e foi assim, olha a cara deles, eles ficam tudo assim. Aí eu comecei... Eu falei, não, gente, música, isso é música, swing, tá? Mas era uma mesa só de casais? Tinha de tudo. Tinha de tudo. Então, aquele que sobrava ia pegar a vassoura. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Ficava de segurança. Fofoqueiro, o Danilo é fofoqueiro, Ficava gente, assim, vocês estão sabendo? aquele que sobrou ficava de segurança. Ficava só ali olhando. Vai, ó, por aí, vai. Tudo bem. Digo, suas influências, assim, o que pesa, obviamente, o sambalanço, o swing... Sim. No bom sentido. Tudo é bom sentido, né? Isso que eu ia falar, o né? Swing musical... Se for uma coisa natural e sem, né? Se for de boa, livre... Pois é. E todo mundo respeitando, tá valendo. O swing musical, o samba, o sambalanço, o samba rock, obviamente isso é muito mostrado dentro do seu som, dentro do seu trabalho, da sua obra. Agora, outras influências, como que a música começou? Eu sei que você é baterista também, né? Inclusive. Batera, então... Na verdade, veio o que eu mais ouvi, mais garotinho mesmo. Eu falo garoto com 12 anos de idade, né? Uns 14, pã. Eu não tocava, assim, já tocava. Bateria, batucava muito já. Não Cara, tinha ainda esse bateria. programa tá complicado, Juliana. Eu tinha 12 anos de idade, eu tocava. E aí depende... Bateria. Ih, tá tudo errado. Você vai ficar tudo batia, tocava. Eu acho que eu errei. Como é que vai estar no final, assim, né? Acho que eu errei o programa. Ou acertei. Não, mas assim, eu vim mais do... meus irmãos mais velhos ouviam bastante rock, né? Rock and roll e meu irmão do meio heavy metal, né? Bastante. E aí, assim, a maioria dos músicos que não sai do samba vem do heavy metal, vem do rock. Mas eu sempre achei heavy metal chato pra caramba. Eu sempre falei assim... só aquela coisa... Bicho, isso era 87, 88, aquela coisa... Eu falei, não, eu gosto de Led Zeppelin. Aí sim, tá aqui, né? Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Aí eu fui baixando isso. Aí fui chegando em Jimi Hendrix, Janis Joplin. Aí fui baixando. Já tocava violão, né? Então, pô, bateria e violão eu fazia... Peraí, bateria eu adoro o quê? Rush, essas coisas mais... Naquela época, cheio de virada. Eu falei, nossa, que coisa linda. Já hoje eu olho e falo, lindo, mas eu tenho minha bateria com um tom só, um surdo só. E chega, né? Mas assim, então eu vim de lá, do rock nos 70... E daqui do Brasil, de Roberto Carlos, porque minha mãe é fã de Roberto Carlos até hoje. Né? Eu falo, tá bom, mas até nos 70. Depois dos anos 70 ele ficou chato pra cá, mas de boa. Mas assim, eu ouvi o Roberto Carlos, assim, né? Pô, bicho. Né? E a família da minha mãe é do Nordeste. E é muito, muito doido, porque assim, ele fala, pô, bicho, e assim, é uma linguagem assim, do rock and roll, mas total, o cara é todo de branco. Total nos 70 a assim, linguagem dele, não né? Não pode sentar se não for de branco na frente. Nada, de marrom você não anda na frente. Já era, meu. Nossa, eu adoro uma blusa marrom, não sei o quê. O cara, não, porque é só azul, o azulzinho bebê e roupa branca. Eu fiz, bicho... Pô, bicho! Mas assim, vem dessa galera então. E tem o lado da minha mãe nordestino. E esse é o lado então. Aí, é muito engraçado, eu demorei pra tá aqui, né? Porra, é uma Macunaíma, velho. É uma Macunaíma, bicho. É a mistura. Tudo. Mas... E aí eu fui lembrar do que minha avó ouvia. Meu, Gonzagão, né, porra? Gonzagão. E tinha uma galera. Ela ouvia aquele monte de baião mesmo. Aquela coisa de... E isso é blues, né? Então, e aí o que eu faço hoje? Hoje eu brinco, tenho minha banda de blues, eu sou baterista. Mas minha banda de blues é baião. E eu, na música brasileira, eu sou blues. Eu falo assim, cara, é tudo igual. Igual hoje vem alguém em mim, né? Ficou muito esse papo aqui na região, né? Em Santos, mais na Baixada. Da Nil Gafieira, né? O Digo é do samba rock. Aí hoje eu faço Gonzaguinho, eu faço Luiz Gonzaga, eu faço Dominguinhos, aí eu faço daqui a pouco Stevie Wonder. E os caras falam, eu falei, bicho, aí depois
Martinho da Vila. Mas tem uma coisa muito doida na música, né? A liberdade de poder fazer. Vamos fazer também, música, né? Vamos E outra fazer coisa, música. se eu faço do meu jeito, do meu estilo, óbvio, né, eu não... Você já sabe, você sabe já, pô. Eu não toco da maneira original nunca, eu nem quero. Porque eu não sou a pessoa. E a gente vem de uma época, né, de bandas que na noite também não faziam igual. É que depois virou moda você virar... Não toque metendo pau, mas banda de baile faz igual porque é banda de baile. Eu nunca quero ser isso. Eu quero fazer música da minha maneira. Então eu pego... Nossa, eu posso brincar até com um som... Não sei de quem, assim. Vou dar um exemplo, nada a ver às vezes. Um CPM 22. Mas eu vou tocar da minha maneira isso. Sim. E vai virar a minha... Até assim, a minha versão. Eu fico com meio assim... Mas você toca o quê? Daí eu falo, depende. Às vezes violão, às vezes bateria, às vezes eu canto, às vezes eu toco baixo. Às vezes... Não, estilo de música. Eu falo... Eu toco... Não, hoje eu brinco. Eu falo, eu faço música balançante. É o swing Caiçara. Não, é verdade. Eu gosto. Vamos ouvir mais um pouco do swing Caiçara? Eu vou fazer... Agora eu vou fazer... Agora ele fez voz de locutor. Nossa, então, aí assim, quase, já que você falou isso, eu vou fazer um som onde eu fiz em homenagem à minha musa. Homenagem? Aí, viu? Viu? Gente, Olha, por eu favor, vou te falar. Marina, ajuda o Danilo. Ajuda o Danilo, ele tá com a cabeça hoje. Eu vou te falar, eu cheguei direto de Juqueí. Direto. Aí, banhinho, acordei, falei, não, peraí. Vou lá, vou me preparar. Se soubesse que era assim, eu vinha direto já. Pô, foi lá, me penteei, arrumei, Dei aquela relaxada, falei, não. Mas já que tá falando em amor, porque no homenagem você pode ter amor, no swing também. E outra, se você faz com amor... É um ato de amor. É isso que eu falo, o amor vem de todos os lados. Perigo também. Mas... Ele falou, não, o amor vem de todos os lados. E de todas as formas. Esse som foi o meu último lançamento de Spotify. Né? Nas redes sociais e plataformas digitais, onde tem que fazer isso? Antigamente, assim, eu lancei em CD, eu lancei o disco. E essa aqui vai fazer agora a nossa parte do meu segundo disco. Esse ano sai. Depois de 12 anos, né? Vai sair meu segundo disco. Mas eu vou lançar ele e lançar mesmo, físico também, porque eu acho que é legal, né? Adoro ligar o fone, ligar o celular e ouvir. Mas é bom o CDzinho ainda. Sim. E tá voltando, né? O movimento até de vinil. O vinil tá até mais forte, né, O vinil é muito mais legal, né? O vinil que é mais caro de fazer. Como é tudo independente. Mas a gente, assim, eu vou gravar até o final do ano. Já tenho 2 no Spotify. Né? Uma é a Severino. Sim, Jangadeiro fez junto. Jangadeiro veio aqui, né? Jangadeiro veio, mó bonitinho. E essa aqui se chama Um Amor. E assim, eu lancei depois da pandemia já. Lancei no início de 2022. Esse som é homenagem à minha musa, né? Minha musa, que tá lá em casa. Ela fala assim, tá. Já tô cansado dessa historinha. Vai, tu não precisa mais disso. Já tô aqui. Então, e essa aqui é bem aquilo que a gente falou. De ter influência da bossa nova, da soul music, do samba. Isso aqui é um som que se chama bossa em soul, na verdade. Isso nos anos 70 já tinha gente gravando isso. A pessoa fala assim, mas isso aqui é bossa nova? Eu falei, não é bossa nova, é samba. Eu falei, também não. Aí é soul music? Eu falei, não é, porque vai da intenção. É Digo Music. É balanço brazuca music. Bom, chama o amor. Essa aqui é lindinha. Essa é assim, ó. Só errei só a aviação. Agora eu já acertei. Tá tudo certo. Um amor tão lindo, dono do meu coração, suavizou minha vida, foi deixando tão jazz esta canção. Um amor tão lindo, dono do meu coração, simplificou minha vida, foi deixando jazz esta canção. La la ya, 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 la 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 la. Com este amor vou cantando, trazendo de volta a paixão.
Sua força é tão linda, me transforma num artista na televisão. Ou no rádio, né? Cadenciou meu ritmo com vontade de lutar por um mundo mais justo, leve, solto e diverso do seu lugar. Pambaba, pambaba. Um amor tão lindo, dono do meu coração, suavizou minha vida, foi deixando tão jazz esta canção. Um amor tão lindo, dono do meu coração, simplificou minha vida, me ensinou a dividir esta emoção. Lá, 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 lá. Com este amor vou cantando, trazendo de volta a paixão. Sua força é tão linda, me transforma num artista na televisão. Pa, pa, para, pa, pa, parará. Meu ritmo com vontade de lutar por um mundo mais justo, leve, solto e diverso no seu lugar. Pam, bam, bam, pam, bam, bam. Um amor tão lindo, dono do meu coração, suavizou minha vida, foi deixando tão jazz esta canção. Um amor tão lindo, dono do meu coração, simplificou minha vida, me ensinou a dividir esta emoção. Laraia, 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 laraia. Um amor. É coisa linda. Fofinho, né? Bom demais. Não, mas legal assim. Mas é até engraçado. Ela vai ficar brava agora, eu vou falar, né? Eu falei assim, esse som pra minha musa, né? Mas eu, quando fiz a música, eu quis falar sobre o amor, na verdade. Quando né? fez a musa, tu quis falar sobre o amor? A música. Eu falei assim, eu vou falar sobre amor, né? De uma maneira geral. Porque assim, amor, a gente sente amor, né? Nossa, e por favor, né? Vamos sentir amor. Chega de ódio, né? A gente tem que... O amor venceu. Isso, dá amor e amizade, amor e... Nossa, a convivência geral de uma sociedade tem que ter amor, porque senão a gente vai ficar só, né? É só briga, escudo aqui, ali, escudo. Eu falei, não, né? Mas vamos... Estamos precisando, né? Estamos precisando de amor, né, Ju? Muito. Opa! Gente, assim, a gente vive um momento histórico no Brasil. Eu acredito que, assim, isso vem acontecendo não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, né? Esse avanço de ódios, de Nossa, totalmente, classe, é no mundo né? inteiro, né? Não é aqui só, não. E uma coisa particular muito engraçada na América Latina, que vive esses ciclos, né? Ora, você tem pessoas destilando esses ódios de classe, ódio mesmo, ódio da pessoa, do pobre, ódio do morador de rua, achando que o sem-teto é um vagabundo. Não ódio da mulher, isso. ódio de não sei o quê. Ódio mesmo, cara, que as pessoas têm, que elas acham que aquelas pessoas têm que ficar no lugar abaixo delas. Sempre. E isso acontece na América Latina pra caramba. Inclusive hoje aqui, né, Ju? A gente tem uma convidada que rompe fronteiras. Bom. Ela que é do Uruguai, né? Mas tá aqui no Brasil. Cantora, compositora. Eu chamo aqui pra essa mesa a Gabi Dott. Chega mais! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aqui na Sacada Cultural. Muito obrigada pelo convite, Danilo, Juliana. Digo, eu acabei de ouvir música linda, parabéns, minha musa. Até vou falar o seguinte, ouvindo essa música, eu confesso que me trouxe uma lembrança. Tem um compositor uruguaio que se chama Rubem Rada, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele tem um pouco dessa pegada de bossa and soul, também um pouco de samba rock, jazz, samba funk, e um pouco, obviamente, do candombe uruguacho, das raízes. Tem um disco muito bonito dele, que lançou muito ele, da década de 70, que ele tinha uma banda que se chamava El Quinto.
E eu recomendo muito ouvir. Eu vou ouvir daqui a pouquinho. Você vai se sentir em casa. Você vai se sentir em casa. Legal, legal mesmo. Muito bom. Gabi, o que você anda aprontando de bom? Então, tem lançamento na área agora, dia 20 de janeiro. Eu faço o show de lançamento do disco Outra Razão, que justamente tem um pouco a ver até com essa temática que vocês estavam falando agora, né? Ou seja, a gente de provocar, trazer diversas perspectivas, existem diversas razões, não existe estabelecido na pedra. Hoje em dia a gente está muito com essa visão, né, de a minha razão é a que vale, né? Não, a gente precisa estar aberto a ouvir e a se reinventar, né, e a dar chance e entender que os outros têm uma forma diferente de se expressar, né? E justamente um pouco disso que você estava falando, né, dessa coisa toda de um pouco de ódio, né, e de falta um pouco de amor, né, das pessoas, né, de geral, tanto na América Latina quanto no mundo. E aí eu lanço esse disco. Na realidade foi um disco que eu gravei antes da pandemia. Eu estava pronta para fazer show, eu lancei nas plataformas digitais ele em 2020, e 2 dias depois foi decretado o início da pandemia, então, ou seja, não pude fazer show disso. Então, o ano passado para mim foi um ano de resgatar uma série de energias de uma série de coisas que aconteceram na minha vida, de ordem pessoal, e aí finalmente agora eu vou estar fazendo o lançamento desse disco, e não somente do disco, mas eu vou fazer a mostra de um videoclipe da música Nonsense, que é um pop rock, do disco que eu também vou estar lançando nesse show. Gabi, maravilhosa. Eu ouvi algumas coisas do seu trabalho, antes até de poder estar conversando com você, e eu achei um trabalho muito, muito legal. Assim, primeiro de tudo, assim, você nasceu no Uruguai, mas você tem uma afinidade muito grande com a questão do Brasil também, né? É muito forte o jeito que você fala. Óbvio, você vive aqui, mas assim, todo mundo que eu conheço, não sei se eu digo, a Juliana também, que é latino-americano, que não é do Brasil, que é uruguaio, que é chileno, carrega um tanto de o sotaque, um dialeto junto na voz. E você não, você assim, eu falo assim, é brasileira. Eu né? ia falar isso agora, eu ia falar assim, você é uruguaia porque eu não percebi. Podemos hacer la entrevista en español también, si así lo prefieren. Entonces, o sea, podemos garantizar, si quieren ponerle un poquito de sotaque, un poquito vamos, de buena vibra, lo ponemos. Entonces, y claro, como buena uruguaya, es yo, no es yo, no es, é show, no es né, como uruguaio. vosotros. Olha, não, mas é que eu... Pode falar. Não sendo o espanhol del México e Cuba, que é muito difícil de compreender. Aquí el de Cuba parece que pusiste unos algodones aquí porque viene de esta región. Sí. Se habla casi de esta forma. Eles falam espanhol aqui em cima, né? Só aqui, né? É isso mesmo. Sí, y de México ya, o sea... Medio, cada um é bem cantadinho, né? Ou seja, dependendo da região, acho que é um pouco assim, que nem no Brasil, né? Que você Sim. tem vários sotaques. Se você vai lá para Belém, você tem uma mescla de Belém com Rio de Janeiro, em termos do chiado. Isso, né? isso. No final. Isso. Então, o Rio Grande do Sul já é cantado, né? Ou seja, Bate, de vez em quando eu vou soltar um bar. Eu confesso que o mas eu não perdi, porque eu já morei no Rio Grande do Sul, né? Hoje eu moro em Brasília, já faz bastante tempo, né? Mas eu entendo isso que você falou, porque normalmente quem fala espanhol quando vem morar no Brasil, Sim. Normalmente tem muita dificuldade de falar o ão, né? O anasalado é o mais difícil. Porque assim, o sotaque brasileiro, pelo menos eu sinto assim, tá, gente? O sotaque brasileiro ele é mais fechado, digamos assim, em termos de articulação. Sim. E aí você vai para o espanhol, ele é um pouco mais aberto. Então, e aí é onde vem um pouco da dificuldade. Aí você vai para, por exemplo, sei lá, você vai para o inglês, né? E o inglês você tem muito a questão do tá aqui, né? Yeah, mesmo, não sei o que, né? Então, assim, cada idioma, né, tem seu sentimento, a sua colocação, seu jeito, né, de estar expressando e estar falando. E às vezes fica difícil. Mas eu vim super criança para o Brasil
E eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade, eu estava lá na praia, minha mãe veio antes para o Brasil, para Porto Alegre, eu morava ainda no Uruguai, e ela me levava livros para eu ler na praia, de histórias em quadrinho, Turma da Mônica em português. Sim. Foi assim que eu aprendi a falar português. Realmente, aí acaba realmente trazendo... Não, sim, tinha gíria, né, assim... Nos gibis da Turma da Mônica, já vinha a gíria da época, né? Lembra que, muito legal, porque super. Sempre teve as gírias de cada época. E às vezes, eu lembro dos anos 80, daquela... A gente brincou aqui, pô, bicho, não sei o que tinha, tava lá no quadrinho da época. Eu falei, que legal, é bom isso. Mesmo. É isso mesmo. Ô, Gabi, as suas influências, a gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, da música no geral, da música latino-americana, no qual eu sou muito... Inclusive, eu formado em história e pesquisador de música latino-americana, principalmente da parte da canção de protesto, gosto muito. E você, mesmo assim, nasceu no Uruguai, veio morar muito cedo no Brasil, quais são as suas influências? A música brasileira, sim, mas toda a canção uruguaia, chilena, cubana, ela também fez parte desse emaranhado, mistura de arte dentro de Gabi Dotti? Se eu for te dizer, você pega um caldeirão, você faz um mexido, você vai botando tudo de um pouco e mais um pouco. Então, assim, olha, eu lembro assim, quando criança, lá no Uruguai, a gente ouvia muito música brasileira, minha mãe ouvia muito Clara Nunes, Benito de Paula, Rita Lee, samba, o samba mesmo, o samba de escola de samba, ela adorava samba de escola de samba. E também, no geral, a cultura uruguaia tem muito hábito de ouvir, né, música brasileira. Então, assim, isso não tem como dizer que está nas minhas raízes. Por exemplo, Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio, maravilhoso, tem nas raízes, super influência para mim, tanto na parte da composição, das letras, principalmente das letras, a poesia que ele faz eu acho fenomenal. E ele carrega, por exemplo, muito a questão da bossa brasileira, do João Gilberto, e quem foi influência dele no Uruguai foi um outro cantor que se chama Eduardo Mateu, e esse cantor tinha também muita influência de João Gilberto, então um bebeu da fonte do outro e assim foi, né? Bom, mas aí também eu tenho influência de música mexicana, que eu ouvia no Uruguai música mexicana, se ouve música mexicana lá também, tanto das telenovelas e essas coisas todas, e claro que já chegando no Brasil, já quando eu me estabeleci no Brasil, no Rio Grande do Sul, eu tenho influência dessa questão toda do Brasil, Argentina, ali dessa região meio Vitor Ramil, bebo dessa fonte, bebo também da fonte aí já mais para a linha do rock, Engenheiros do Havaí, né? Já bebo da fonte já na Argentina, de Fito Páez, e aí saindo do Uruguai, de Joaquim Sabina, que também meio que se formou também nessa região de Argentina, que é um espanhol, então é uma mistura toda. Enfim, e aí a gente tem também um pouco de Rubem Rada, não tem dúvida que tem o candombe, tem algumas músicas que eu uso, alguns elementos bem sutis do candombe, nelas vocês vão ver que as minhas músicas elas têm como mescla tanto a música brasileira como o pop rock da década de 70, o R&B, o soul e a música latino-americana. Então tem mescla aí, como eu falei, de todo um pouquinho. Uma pluralidade, né? Assim, ela junta tudo. E onde é que o pessoal te encontra também, né, Gabi? Sim, Ju, eu tô nas plataformas sociais, meu nome é Gabi Dotti, D-O-T-I de italiano mesmo. Gosto também, gosto. Bom, tudo que é sangue forte, descendência, espanhol e italiano, junta tudo e... Deu Gabi Dotti. Gabi Dotti, gabidotti.com. No site, lá tem todos os meus contatos, ou nas redes sociais, Gabi Dotti Oficial, é fácil de encontrar. Então aí já tem meus próximos trabalhos, né? Tem desse último disco, né, que também já está, como eu comentei, está nas plataformas, eu tenho 4 discos lançados, né? Tem um que é todo em espanhol, que foi meu segundo trabalho, que se chama La Niña en la Pantalla, que significa menina na tela.
Enfim, e aí agora eu estou promovendo esse projeto que é o Outra Razão e o lançamento do videoclipe Nonsense. Maravilha, Gabi. Assim, você falou de dois caras aí que eu sou muito fã. Um deles é Fito Paz. Maravilhoso. Dame tu amor, Muito onde bom, tu né? amo. Lindo, tem maravilhoso. Se me hacía tarde Janeiro, siempre se acertaba en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre, de verdad. É lindo. E Vitor Ramil, né? Vitor Ramil, que é um artista, um grande compositor, um grande artista, né? Tem muita coisa boa. Estrela. E ele chegou a fazer algo junto com o Lenine, não fizeram? Vitor Ramil. Acho que eu tô tentando lembrar de alguma coisa aqui que veio na cabeça, mas depois eu lembro. Vitor Ramil é uma figura da música brasileira maravilhoso. Agora, Gabi, eu vou fazer uma pergunta para você. Assim, a gente vivenciou lá aqueles momentos de isolamento, de pandemia. Obviamente, a gente acabou estando muito dentro das nossas casas, né? Para a gente se cuidar, para a gente se preservar. E, obviamente, que a partir daí o mundo mudou, né? O mundo, muita coisa modificou, muita coisa se intensificou, outras coisas sumiram, outras coisas apareceram. E a gente passou por isso, retornou enquanto artistas, né? E retornamos a fazer shows. Como que foi esse reencontro, né? Depois desse isolamento inteiro, da Gabi com o seu público? Eu te confesso assim que foi... Bom, primeiro que foi um sentimento, por um lado, de alívio, né? Ou seja, de poder estar, de novo, encontrando uma maneira até distinta, como você bem falou, porque esse é o sentimento, para mim, é de uma maneira distinta de reconexão. Sim. Porque foi um vácuo, e esse vácuo você ressignificou de alguma forma, cada um encontrou um jeito de ressignificar na sua vida, eu imagino. Né? Teve pessoas que passaram por isso batido, teve pessoas que fizeram vista grossa, teve pessoas que não, que se afetaram profundamente, dependendo da experiência que tenham tido de parentes próximos ou não, né, tendo contato com a situação toda que aconteceu. Mas em termos, assim, em relação ao público em si, eu sinto que... Primeiro, assim, eu lembro que quando eu fiz o primeiro show presencial, depois dessa história toda, era uma emoção enorme, uma vontade de chorar muito forte. Sim. Independente do tipo de som que eu estivesse cantando, parecia que você estava cantando pela primeira vez. Sim. Sabe? Pode falar, estou. O Digo também, ele tem... quando você voltou, você teve essa sensação também? Mas muito, e assim, igual você falou, Gabi, é que assim, eu faço um som muito alegre, né? O meu som é muito animado, né? O meu show, ele é animado, já é... Claro, eu faço... Não é só músicas animadíssimas, eu faço umas coisas fortes, de bater mais da black music, de protesto e etc. Mas eu faço uma coisa que aqui a gente chama de noite, né? De fazer alguns bares, né? Além do meu show da minha banda mesmo. Eu faço algumas coisas violão em voz, violão em percussão. E era emocionante em tudo. Eu fazia uma música super feliz e todo mundo dançava e cantava. Eu fazia um afoxé, né? Uma música baiana, uma letra linda, de amor, de carnaval. E todo mundo começava a cantar, eu começava a chorar. Eu falei, é que eu fico de óculos escuros na hora de tocar, né? Eu começava a chorar de emoção. Eu falei, mas eu tô emocionado, mas assim, de ver as pessoas que estão ali, né? Igual você falou, de gente que suportou isso tudo, isso foi muito difícil, né? A gente, então, artista, a gente sofreu muito. Uhum. E eu tenho a sorte de, na minha família, de ninguém faleceu de Covid. Ninguém. Nossa. Ninguém mesmo. Meus pais que estão aí, firme e forte, com operação no coração, com 85 anos de idade, eu fiz, pô, sabe? Um alívio, né? Sabe? Deu tempo, apesar de demorar, deu tempo da vacina fazer efeito, né? Que deveria vir antes, mas eu faço, mas assim, alguns amigos meus, nossa, foram embora.
sabe? Da Covid. Então, assim, é difícil. Eu senti isso também na volta, assim. Né? A Ju, que também, além de estar aqui, ser apresentadora aqui comigo de Sacada Cultural, ela é atriz, palhaça. É multiartista. Como multiartista. Como que foi isso dentro desse segmento, Ju? O que você sentiu? É uma readequação, né? É uma readequação. No nosso caso é isso, né? O pessoal tá ali sentado, assistindo, enfim. É muito emocionante ver novamente, porque imagina a palhaçaria, como é que você faz espetáculo de circo sem o público no presente, você faz uma é relacional uma coisa total, é totalmente relacional. De relação, né? De alegria, né? E o jogo, né? Você joga o tempo inteiro. Então, claro que a gente adaptou, passamos 2 anos aí na câmera, onde a gente também vai entendendo que eu falo muito assim, não fizemos audiovisual, porque o que a gente fez não foi um audiovisual, né? Foi como que a gente adapta o nosso espetáculo para dentro da tela. Precisa de jogo. Aí o que a gente aprende? A jogar com os comentários, né? Tipo, minha plateia, ou a reação que tem ali é o comentário que vai aparecer. Você recebe ali o texto, né? Então surge um comentário e fala, vou jogar com isso, né? E aí voltar, retomar. E ainda acho que a gente está, tanto o público quanto nós estamos nesse processo ainda de readequação, né? Os teatros mesmo, eu sinto que agora, assim, em 2023, está começando realmente os teatros voltarem a encher, né? Porque está sendo um trabalho de formação de público novamente, porque até todo mundo realmente voltar a ocupar os teatros. E sem medo, né? Sem medo, achando já que mais seguro. A gente conseguir também voltar a ocupar as praças, as ruas, né? Quanto tempo não fomos proibidos e vetados disso, né? Porque não tinha como. E acho que também esse processo de toda a sociedade compreender, né? Tanto o poder público compreender que a gente tem que voltar a ocupar os espaços públicos, né? O poder público compreender que tem que investir melhor para isso, para que isso aconteça da melhor forma. E a demanda chegar não só num local onde já tinha alguns eventos, igual aqui na Baixada Santista tem alguns locais que sempre tiveram eventos na rua. Exato. Mas tem que chegar em outros locais. Isso que tem que entender. Porque é interessante, né, você falar isso. Porque, por exemplo, quando aconteceu na pandemia, a questão foi democrática. Todo mundo, todos e todas estavam tendo acesso à cultura. Sim. Né? Sim. Aí, de repente, quando a gente, então, está retomando, os acessos, eles voltaram a ser segregadores. Aí você já, inicia a limitar outra vez. Então, como que a gente continua a democratização desse acesso à cultura, né? Isso que você reinventar, igual você falou, você chegar em outros locais periféricos onde não tem a cultura não chega. Exato. Chegou no celularzinho de cada um, que todo mundo hoje, ainda bem que tem um celular, ou tem uma pessoa tem um celular, que 5 ficaram em volta de um sinal ruim da internet, mas viram. Mas depois voltou agora mais ou menos ao normal, então a gente tem que chegar nesses locais outra vez, porque senão não adianta nada. Aumentando acesso. E até uma coisa que eu ia comentar, não sei como é que vocês se sentem em relação à questão de lives, tipo, meio que, não digo como público, mas digo como artista. Sim. Né? Ou seja, caramba, de repente você estava fazendo live quase que toda hora e chega uma hora que você já não quer mais olhar para tudo. Totalmente. Mesmo que esse seja o teu único recurso, de repente, naquele momento. Não, eu tava com medo, assim, eu acordava e falava assim, parecia que tinha uma câmera no meu quarto. Falei, tem uma câmera aqui. A gente fica olhando um celular, né? Uma tela de um computador e meio que a arte... Beleza, a arte é legal, ela tem que ser digital, eu sou a favor disso. Só que ficou muito digital, e é o que o Danilo falou. Chegou um momento que a gente falou assim, peraí, eu preciso ligar meu celular, ligar o Instagram e fazer uma live agora, porque é horrível. Não é assim, a arte não pode virar isso. É uma coisa que acaba prejudicando também, né? Que é essa situação da gente ter que ser produtores de conteúdo o tempo inteiro. Nossa. Né? E existe sim quem trabalha com produção de conteúdo. Não é o nosso caso, né? A gente tem que fazer arte, a gente tem que ter o cérebro um pouquinho funcionando bem. Né? O artista, o cérebro já fica funcionando de várias maneiras, né? Mas tem que funcionar melhor pra gente ver se a gente faz algo, se a gente cria algo, porque senão a gente não cria nada, a gente vai ficar só... Né? Eu vou ser um publicitário, e não é isso. Ô, Gabi, e outra coisa, teve uma questão aqui, a gente tem uma intensificação dessas ferramentas de comunicação que acaba fazendo com que a gente tem acesso, muitas vezes, aliás, o público tem acesso a gente, que muitas vezes tem acesso ao que é midiático, né? E agora a gente ampliou isso e podendo nos comunicar com esse público.
E, ao mesmo tempo, a gente teve um retrocesso dentro das políticas públicas de cultura, que é, por exemplo, a extinção do Ministério da Cultura naquele governo, né? Que foi retrocedendo tanto orçamento de políticas públicas de cultura, que a pessoa acha que a política pública de cultura é só Lei Rouanet, né? Não, então, e não é. Não. Na verdade, cultura é muito maior que isso. Como que você vê tudo isso, Gabi? Olha, realmente, assim, não tem nem comentários, né? Ou seja, extinguir, né, um ministério não faz o menor sentido, né? Isso demonstra que a gente está indo para trás em termos culturais, em termos do que o país acredita ou estabelece na mensagem que o governo passa, né, para as pessoas em relação à cultura. Eu acho que, como você falou, não se limita a apenas uma lei, né? Se limita a uma série de iniciativas que podem ser providas tanto na esfera nacional, federal, quanto na esfera local. Existem vários outros mecanismos e instrumentos culturais que podem ser acessados, dependendo da localidade, do estado onde você estiver, da cidade onde você estiver, né? Eu não tenho dúvida, assim, que houve uma espécie de, entre aspas, congelamento, né, do acesso a isso, e uma demora, muitas vezes, dentro do processo, talvez mais do que a necessidade que se tinha no momento onde se parou. Né? No momento onde se parou, como é que ficou, né, a situação do Estado em termos de aporte, né, à atividade cultural no país? Né? Ela praticamente deu muita reduzida. Né? Então, assim, é extremamente necessário que exista isso, que existam esses mecanismos, né, de fomento, não só pelos mecanismos de fomento em si, para manter a atividade econômica criativa acontecendo e rodando para um país acontecer, formar opinião, formar pensamento, né, o que for, mas também porque é necessário do ponto de vista da mensagem que se passa para as pessoas em termos da cultura, do que se acredita. Espero que agora a gente consiga efetivamente dar uma guinada nisso, né, dar uma mudada com essa nova situação governamental que a gente está vivendo. Gabi Dott, eu quero agradecer aqui a sua participação, pedir para que você divulgue mais uma vez suas redes sociais, onde que as pessoas podem encontrar seu trabalho maravilhoso, que eu tive o prazer e a honra e a alegria de ouvir, e agradecer você. Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço demais ao Sacada Cultural, aos ouvintes também. Enfim, agradeço, Juliana, Digo também por ter conhecido você, ter conhecido o seu trabalho, adorei tua música. Que legal, eu que agradeço. Bom, o pessoal pode me encontrar em gabidot.com ou nas redes sociais Gabidot Oficial. Não esquece que tem show dia 20 de janeiro em Brasília, no Espaço Cultural Renato Russo, do meu Hugo Rodas, também uruguacho. E espero vocês, vai ser às 19h30 numa sexta-feira, e tem lançamento do videoclipe Nonsense. Fica ligado, tudo no mesmo dia. Vamos chegar lá no show da Gabi e seguir a Gabi nas redes sociais, que a gente já tá fazendo. O Digo já tá ali, ó, seguindo, ó. Já vou, já quero ouvir tudo. Claro que sim, pô, que maravilha. Vamos ver se a gente faz um som de em Brasília, ou então você aqui em Santos também. Também, né? Simbora. Eu já, inclusive, já toquei pra Vila Gilda, pro Arte no Dique. Durante a pandemia. Sim. Arte no Dique que teve. Que legal, que legal. Eu agradeço muito, Gabi, e sempre a Sacada Cultural está à sua disposição, a casa é sua. Muito obrigada. Beijos. Beijos, fiquem bem. Quédense bem. Graças. Sacada Cultural também anda com parceiros, com parcerias, com parceiras. E um dos parceiros é esse estúdio maravilhoso que a gente grava aqui, o Sacada Cultural. Rodrigo, muito obrigado. Arthur, toda a equipe do Estúdio Stream, que é nosso parceiro desde o começo, desde sempre e para sempre. Valeu, Rodrigo! Também quero aqui agradecer a Ferrofrente, fundação que fala sobre as ferrovias, as malhas ferroviárias no Brasil, a importância disso tudo, inclusive é tão importante que até música a gente tem falando do trem e o quão importante é o transporte de trem, né? Mais ecológico. E eu não tô falando só de cargas e commodities, não. Tô falando de passageiros também. E também quero agradecer a Água Viva, Associação Guarujá Viva. Obrigado, Água Viva, por esse apoio, pela parceria. Agradecer aqui a nossa produtora, que além de apresentadora,
Juliana Bordalo tá aqui, ela, Thaís, com a Bordalo Cultural, circo, teatro, produção de eventos, casamento, festas, aniversários, batizados, velórios, enterros, tudo! Que a criatividade chama a gente. Tudo. Pode chegar junto. Bordalo Cultural, que assume aqui a produção da Sacada Cultural. E a gente tá aqui com o Digo Marassaldi, e ele aqui com esse violão, com o swing, com o samba-lanço, com o samba-rock. Eu quero pedir... Não, mas também, isso é outra coisa. A gente ficou no México ali, eu falei, não, calma também, eu já me perco. Vamos mais uma? Vamos! Simbora! Já que a gente falou sobre o Brasil, né? O Brasil ser uma coisa muito plural e gigantesca, ainda bem. Esse som aqui é uma música minha do Jangadeiro. Grande menino do Guarujá, menino, né? Grande rapaz do Guarujá, que nem eu também, rapaz, esse rapagote. A gente fez muita música junto no final da década de 90. Essa música a gente fez naquela época em 98, só que ficou, sabe quando a gente deixa ali o papelzinho, a música? E no final da pandemia eu falei, não, eu preciso gravar um som mais swingado, né? E aí essa aqui se chama As Aventuras de Severino entre o Céu e a Terra, que é a... Estou nessa vida por motivo alheio, andante sem rumo, começo nem meio. Sigo essa estrada sem querer chegar, pois não tenho pra onde nem ir ou voltar. Olho pro horizonte, ele é minha parada nesse teto de estrelas, tapete de estradas. Vivendo no mundo, sem rosto nem véu, feito de gente, açúcar e fel. Açúcar e fel. Cruzei São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraíba, Recife, Salvador, Goiás. E o que aprendi nesse Brasil afora é viver o momento, hoje ou agora. Tudo isso porque, vou dizer pra você, nada do que passar se pede ao réu. Pra poder aprender como é que se faz, como é que se chega ao céu, ao céu, ao céu, ao céu, O meu céu é aqui, o inferno também. O problema está aqui, não na lua além. Olha ao seu redor que você vai perceber. Paz, miséria, beleza, poder. Todo mundo tem o bem e o mal. Todo mundo tem velório e carnaval. Todo mundo quer da abelha sal mel. Todo mundo quer seu lugarzinho no céu, paparapapapá, no céu, no céu, céu, down, 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 down. E o meu céu está na mente e o inferno à sua frente. É tudo uma questão de você interpretar, é tudo uma questão de você se adequar. Divino e profano no mesmo lugar, Deus, diabo, penúria e alta. Porque todo mundo quer da abelha só o mel, todo mundo quer seu lugarzinho. No céu, céu, que céu, no céu, que céu, para comigo, digo, para bombeira, para bombeira, para paporum, beira, bombeira, bigo, tico, tico, para bombeira, para, seu lugarzinho no céu, céu.
É isso. Diego Marassaldi, eu quero aqui te agradecer, você ter aceito o convite já, um convite que já lá de trás, mas obrigado por estar aqui, meu irmão. 25 mil histórias, se precisar a gente volta e uma alegria. Maravilha. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Assim, demorei, mas valeu a pena. Tu viu que ele até a voz dele... Tu viu que muda, né? Tu que muda. Ele já chegou Um outro tom, né? Vamos voltar pro assunto que tava no começo, então. Vocês perceberam assim, né? Como que vai terminar. Assim, vamos voltar lá do começo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais sacada. Tem também Sacada Cultural BRTV no YouTube. Chega lá que tem muito conteúdo lá. Vocês não vão se arrepender. Chega lá. Né? Tá cheio de spoiler, gente. Cola lá. Até semana que vem. Valeu, Digo! Valeu! É nóis, viva!